Poucos homens sabem, mas existe um ponto estratégico, muitas vezes ignorado, capaz de transformar um simples óleo em um recurso poderoso. O segredo não está no óleo em si, mas na forma como ele ativa a comunicação entre pele e sistema nervoso, despertando a circulação, reacendendo o fluxo da vida que corre pelo sangue. Quando esse ponto é estimulado da forma correta, a resposta pode ser imediata, intensa e surpreendentemente natural. E acredite, muitos ignoram isso, não porque não funcione, mas porque o tabu, a vergonha e a falta de informação os impedem até de tentar. Meu nome é Doutora Laura. Tenho mais de 10 anos de experiência na área. Hoje, você vai compreender por que esse gesto, tão discreto, pode ser a diferença entre viver em silêncio com a dor da impotência ou recuperar a chama da vitalidade. Eu vou te mostrar o ponto certo, o efeito imediato e, acima de tudo, o motivo profundo pelo qual tantos homens continuam presos na ideia de que envelhecer significa apenas aceitar a perda da potência. Não se trata de óleo de coco. Trata-se de reconexão. Trata-se de voltar a habitar o próprio corpo com dignidade, respeito e confiança. Esse é o convite que eu te faço agora. Abrir a mente, soltar os preconceitos e deixar que essa verdade simples e transformadora encontre espaço dentro de você. Porque a sua potência não está perdida. Ela está apenas adormecida, esperando que você desperte. O óleo de coco pode parecer apenas um alimento simples, usado na cozinha para preparar refeições ou até como hidratante para a pele. Mas o homem que carrega em silêncio a dor de ver-se apagando, ele pode se tornar um aliado silencioso, quase invisível, mas poderoso. O que está em jogo não é apenas a substância em si, mas o modo como ela interage com o corpo quando aplicada no ponto certo. Ali, naquele espaço esquecido, onde nervos e vasos se encontram, algo desperta. É como se uma porta trancada há décadas fosse destrancada de repente. É importante entender que a pele não é apenas um revestimento. Ela é um campo sensorial, cheia de terminações nervosas que comunicam mensagens diretas ao cérebro. Quando um toque é feito no lugar certo, com intenção, ele dispara sinais elétricos que se espalham como faíscas por fios invisíveis. Essas faíscas alcançam regiões ligadas à ereção, ao prazer e ao desejo. A ciência chama isso de resposta neurológica periférica. Eu chamo de um diálogo profundo entre o corpo e a mente. Um diálogo que muitos homens interromperam sem perceber. Imagine seu corpo como um motor antigo, que ficou parado tempo demais na garagem. O motor ainda é forte, ainda tem potência, mas está travado pela ferrugem do tempo. O óleo de coco, quando usado de forma correta, não é o combustível, mas a lubrificação que ajuda as engrenagens a voltarem a girar. É nesse gesto que se revela a potência esquecida. Não porque o óleo faça mágica, mas porque o corpo, ao ser tocado no ponto certo, lembra que ainda pode responder. E essa lembrança é poderosa, porque não se trata apenas de ereção ou de desejo, mas de algo mais profundo, a sensação de ainda ser dono de si mesmo. Muitos homens chegam aos 60 ou 70 anos acreditando que precisam se conformar com a perda. Mas quando percebem que a resposta ainda existe, que basta ativar os mecanismos certos, algo maior se reacende dentro deles. Uma confiança nova, ou talvez antiga, que estava apenas adormecida. O corpo humano é movido por correntes invisíveis de energia e sangue. A ereção não nasce do nada, ela é consequência direta da circulação que irriga os tecidos penianos, trazendo oxigênio e nutrientes para que os corpos cavernosos se encham de vida. Quando essa circulação enfraquece, a potência se esvai como uma chama sufocada pela falta de ar. Mas há um caminho mais rápido, quase como um atalho, capaz de reacender essa chama sem precisar esperar semanas ou meses. Esse atalho está no estímulo local. Pequenos toques, quando aplicados no ponto certo, aumentam a oxigenação e fazem com que o sangue chegue mais depressa ao lugar que precisa dele. É como abrir uma comporta represada. A água corre com força, preenche o espaço vazio e traz de volta o movimento. A resposta sexual segue a mesma lógica. Em vez de depender apenas do efeito lento de comprimidos ou cápsulas, o corpo reage no instante em que a circulação é ativada. Muitos homens se surpreendem com a rapidez dessa resposta. Acostumados à ideia de que só remédios podem resolver, acabam descobrindo que o próprio corpo guarda mecanismos de reação imediata. Isso não significa que medicamentos não tenham seu lugar, mas mostra que existe algo mais profundo, mais natural e disponível. O corpo, quando estimulado de maneira correta, não espera. Ele responde. Ele quer responder.
o ponto da virilidade que quase ninguém toca. O óleo de coco, quando aplicado no lugar certo, deixa de ser apenas um alimento ou um hidratante e passa a ser um aliado íntimo da potência masculina. O ponto específico é o períneo, aquela região discreta entre o saco escrotal e o ânus. Durante a vida, a maioria dos homens simplesmente ignora esse espaço, como se não tivesse importância. Mas é justamente ali que nervos e vasos sanguíneos se encontram para regular o fluxo que dá sustentação à ereção. Quando o óleo de coco é massageado suavemente nesse ponto, algo maior acontece. Primeiro, ele aquece a pele, relaxando os músculos profundos da região pélvica. Depois, ele estimula terminações nervosas que enviam sinais diretos ao cérebro e ao sistema circulatório. É nesse instante que a dopamina e o óxido nítrico começam a agir, substâncias naturais que o próprio corpo produz para abrir as artérias, aumentar o fluxo sanguíneo e despertar a vitalidade adormecida. É um diálogo silencioso entre toque, circulação e resposta sexual. Esse estímulo não é apenas físico. Ele desperta também uma consciência corporal esquecida. Muitos homens descrevem a sensação como se uma corrente elétrica suave percorresse a base do corpo, reacendendo algo que acreditavam perdido. E essa resposta pode vir em minutos, pois a ativação nervosa e a circulação local muito mais rápidas do que qualquer suplemento engolido em cápsula. O óleo de coco atua como facilitador nesse processo, não só pela textura que permite o toque mais fluido, mas também por suas propriedades naturais anti-inflamatórias e hidratantes, que mantêm a pele saudável. Não se trata de quantidade, mas de qualidade. O movimento lento, consciente no ponto exato, transforma um gesto simples em um reencontro profundo com a própria potência. Por isso, usar o óleo de coco no períneo não é apenas um truque. É uma forma de despertar o corpo de dentro para fora. É recuperar a vitalidade pela via mais natural, o contato, o estímulo e a reconexão com um centro de energia que esteve adormecido por tempo demais. Ao redescobrir esse ponto, o homem não apenas fortalece sua ereção, mas recupera também a confiança, a intimidade e a dignidade de viver sua sexualidade com plenitude. O que acontece depois que o óleo de coco é aplicado no períneo não se resume a um simples aquecimento da pele. O resultado vai muito além da superfície. O toque naquela região desperta circuitos nervosos que estavam silenciosos, e isso muda o funcionamento imediato da circulação. Muitos homens relatam uma sensação de calor interno, como se uma corrente começasse a fluir novamente pelo baixo ventre, trazendo vitalidade para todo o corpo. Essa é a primeira resposta. O corpo voltando a lembrar que ainda pode reagir. Com a prática contínua, a ereção tende a se tornar mais firme, mais sustentada, porque os vasos sanguíneos começam a responder de maneira mais eficiente. O óxido nítrico liberado ali relaxa as artérias, permitindo que o sangue entre com mais facilidade. É nesse momento que o homem percebe que não é apenas o pênis que está diferente, mas o corpo inteiro, porque a circulação melhora, a energia aumenta e até a respiração parece se expandir. Outro efeito poderoso é emocional. Quando um homem sente novamente uma ereção forte depois de anos de insegurança, ele não recupera apenas o desempenho, mas também a confiança. Essa confiança renova o desejo, resgata a intimidade e devolve a coragem de se aproximar de uma parceira ou até de si mesmo sem vergonha. O resultado não é só físico, é psicológico, porque o prazer deixa de ser lembrança e volta a ser experiência real. Também há um impacto silencioso na autoestima. Usar o óleo de coco no ponto certo não transforma ninguém em super-homem, mas prova, de forma prática, que a idade não é sinônimo de fim da virilidade. O resultado é a quebra de uma crença limitante, a de que o corpo envelhecido não pode mais sentir prazer pleno. Esse despertar devolve não apenas potência, mas dignidade. E, portanto, o verdadeiro resultado não é apenas uma ereção mais forte. É a sensação de estar novamente inteiro, de recuperar o controle sobre o próprio corpo, de sentir-se vivo, ativo e presente. É a certeza de que a vitalidade pode ser resgatada, não com promessas milagrosas, mas com um gesto simples, consciente e profundamente humano. Nem sempre o corpo responde da maneira esperada. Há homens que aplicam o óleo no ponto certo, que realizam o gesto com cuidado, mas ainda assim não sentem o impacto imediato. Nesses casos, o problema não está no corpo, mas na mente. Existe uma barreira invisível, feita de vergonha, medo e desconfiança, que impede o corpo de reagir plenamente. É o que podemos chamar de placebo reverso.
Em vez de acreditar no próprio potencial, o homem desacredita. E a dúvida bloqueia a potência antes mesmo que ela aconteça. Esse bloqueio psicológico nasce de uma vida inteira ouvindo que falar sobre prazer é tabu, que buscar alternativas é sinal de fraqueza, que envelhecer significa aceitar o declínio sem lutar. São vozes que se acumulam dentro do homem, silenciosas mas cruéis, repetindo que não adianta tentar ou que já passou da idade. E quando o cérebro internaliza essas mensagens, ele passa a sabotar o corpo. O desejo até existe, mas não consegue atravessar as grades invisíveis da mente. Superar esse bloqueio não é simples, mas é possível. O primeiro passo é compreender que a vergonha não tem nada de natural. Ela foi construída pela cultura, pela falta de informação, pelos preconceitos passados de geração em geração. O corpo, por si só, nunca sentiu culpa por sentir prazer. O corpo apenas deseja, responde, busca conexão. A culpa foi ensinada e pode ser desaprendida. Quando o homem percebe isso, algo começa a mudar. Ele entende que tocar o próprio não é fraqueza, mas reconexão. Que cuidar da sua potência não é vaidade, mas saúde. E que admitir o desejo não é pecado, mas vida pulsando em cada célula. O bloqueio psicológico vai se dissolvendo pouco a pouco e o corpo volta a ter espaço para responder. Nesse processo, a mente deixa de ser inimiga e volta a ser aliada. A confiança retorna, a expectativa se transforma em presença e o prazer deixa de ser algo distante para se tornar real. A verdadeira potência não está apenas na ereção, mas na liberdade de se permitir viver o prazer sem medo, sem culpa e sem julgamento. E quando essa barreira é quebrada, o gesto mais simples volta a ter poder. Muitos homens, movidos pelo desespero ou pela esperança de reencontrar a vitalidade, recorrem a óleos, pomadas e até técnicas caseiras. Mas a maioria tropeça no mesmo ponto: a aplicação errada. Ao colocar toda a atenção apenas no pênis, acabam esquecendo que a ereção é muito mais do que um fenômeno local. O pênis é o resultado final de um sistema complexo que envolve circulação, músculos profundos, nervos e estímulos cerebrais. É como olhar apenas para o ponteiro do velocímetro, sem se preocupar com o motor que o faz girar. Quando um homem aplica óleo diretamente no pênis esperando uma transformação milagrosa, ele está apenas hidratando a pele. O sangue não flui melhor por causa disso. Os nervos não se ativam por esse gesto. É como colocar combustível no teto do carro e esperar que o motor ligue. O corpo não funciona assim. Existe uma rota invisível, feita de vasos e nervos, que precisa ser respeitada. Essa rota não está naquilo que vemos por fora, mas naquilo que está escondido e, justamente por isso, costuma ser ignorado. É nesse detalhe que tantos falham. Acreditam que a resposta está no órgão visível, quando, na verdade, o segredo está na base, na região silenciosa que controla todo o fluxo. O perigo de insistir apenas no lugar errado é viver uma sucessão de frustrações. Tentar, não ver resultado e concluir que nada funciona mais. E essa conclusão pesa. Dói mais do que a impotência em si, porque rouba também a esperança. Mas quando a técnica é feita da forma correta, o efeito pode surpreender. Não é o óleo que faz a diferença, mas a forma como ele é usado para ativar o sistema certo. É como saber onde está o interruptor da luz. Você pode tocar em qualquer parede da casa e nada vai acontecer, mas se colocar o dedo no ponto certo, a sala inteira se ilumina. O corpo funciona da mesma maneira. Sem essa consciência, muitos homens desperdiçam tempo, energia e até confiança. Com ela, o mesmo gesto simples pode se transformar em um gatilho poderoso. O erro, portanto, não está em buscar alternativas, mas em não compreender o mapa do próprio corpo. E quando esse mapa é redescoberto, quando o toque certo substitui a insistência no lugar errado, a potência deixa de ser uma memória distante e volta a ser uma experiência real. David tinha 68 anos quando me contou sua história. Ele já havia tentado de tudo: cápsulas caras, remédios que prometiam milagres, exercícios que garantiam resultados rápidos. Cada tentativa terminava no mesmo lugar, na frustração. Não porque o corpo não quisesse responder, mas porque a esperança já estava desgastada. Ele dizia que se sentia como um carro antigo abandonado na garagem. O motor ainda estava lá, mas parecia que ninguém mais conseguia fazê-lo funcionar. Quando ouviu falar sobre o uso do óleo de coco no ponto certo, riu. Passei da idade de acreditar nessas coisas, disse ele. A descrença era natural. Depois de tantas tentativas frustradas, era difícil imaginar que um gesto tão simples pudesse fazer alguma diferença. Mas um dia, por curiosidade, decidiu tentar.
Não esperava nada, não queria se iludir de novo, apenas fez. Na primeira vez, a sensação foi estranha. Não percebeu nada além de um leve calor. Na segunda, notou um relaxamento diferente, como se o corpo estivesse abrindo espaço por dentro. Na terceira vez, algo inesperado aconteceu. Acordou no meio da noite com uma ereção firme e espontânea, daquelas que não sentia há mais de uma década. Ele ficou em silêncio, quase sem acreditar. Tocou o próprio corpo como se quisesse ter certeza de que era real. E era. O impacto não foi apenas físico. A confiança que andava enterrada voltou a se erguer. Com ela vieram também a coragem e o desejo. David contou que voltou a se aproximar da esposa de um jeito diferente, sem medo de falhar, sem vergonha de tentar. O que mudou entre eles não foi apenas a intimidade, mas o olhar. O brilho no olhar dele refletia a chama que havia se reacendido por dentro. Essa história não é sobre milagre, mas sobre reconexão. O óleo de coco não fez mágica. O que fez a diferença foi o gesto de redescobrir o próprio corpo, de ativar um ponto esquecido, de acreditar de novo na potência que ainda existia. Aos 68 anos, David não recuperou apenas ereções. Recuperou também a dignidade de se sentir homem inteiro, capaz de prazer, de desejo e de entrega. E isso, mais do que tudo, foi o que transformou sua vida. Vivemos em um tempo em que a indústria da sexualidade vende promessas embaladas em cápsulas coloridas, fórmulas secretas e preços altos. Muitos homens, em busca desesperada de recuperar a potência, investem em suplementos que prometem mundos e fundos, mas entregam apenas pequenas melhoras quando entregam algo. O que poucos percebem é que boa parte desses produtos depende de semanas, às vezes meses, para apresentar resultados, porque precisam ser absorvidos pelo organismo, metabolizados e distribuídos pelo corpo. Enquanto isso, a frustração cresce. O uso do óleo de coco no ponto certo segue uma lógica totalmente diferente. Em vez de esperar que substâncias químicas façam o caminho longo da digestão, o estímulo atua diretamente na pele, nos nervos e na circulação. É uma resposta tópica, local e imediata. A aplicação desperta terminações nervosas, ativa a liberação de óxido nítrico, abre os vasos sanguíneos e favorece o fluxo. Não há espera, não há demora, porque o corpo responde no instante em que é provocado. Outro ponto essencial é o custo. Enquanto suplementos importados drenam o bolso e ainda geram dependência psicológica, o óleo de coco é acessível, natural e está ao alcance de qualquer homem. O contraste é gritante. De um lado, a promessa cara e distante. Do outro, a simplicidade barata e eficaz. E é exatamente essa simplicidade que incomoda a indústria. Porque quando um homem descobre que pode recuperar vitalidade com algo tão básico, ele deixa de ser refém de marketing sedutor. Além disso, o efeito do óleo não se restringe apenas ao aspecto físico. Ele também desperta a consciência corporal, a conexão com áreas esquecidas, o reencontro com o prazer sem intermediários. Isso é algo que nenhuma cápsula consegue oferecer. Uma pílula pode até alterar momentaneamente o fluxo sanguíneo, mas não devolve a intimidade, a confiança ou a dignidade. Já um gesto consciente, feito com presença e cuidado, tem o poder de transformar o corpo e a mente ao mesmo tempo. A essa altura, já não se trata apenas de óleo de coco, nem apenas de um ponto específico do corpo. O que está em jogo é algo muito maior: a reconexão entre mente, corpo e desejo. A potência não é um privilégio da juventude, mas uma expressão da vitalidade que continua presente em cada homem, mesmo depois dos 60, 70 ou mais. O problema é que essa vitalidade muitas vezes adormece, sufocada por crenças e medos e pela ideia de recuperar a potência é, acima de tudo, recuperar a confiança. É provar a si mesmo que o corpo ainda guarda reservas de energia, de prazer e de vida que só precisam ser despertadas. Esse despertar não depende de milagres externos, mas de atenção ao próprio corpo, de pequenos gestos que reacendem engrenagens silenciosas. Quando um homem experimenta essa resposta, ele percebe que não está condenado ao silêncio, que ainda há fogo dentro dele, esperando por oxigênio para arder de novo. É preciso entender, a ereção não é apenas sangue que chega ao pênis, é também emoção, memória, conexão com a parceira ou consigo mesmo. É a sensação de ser inteiro, de estar vivo, de poder dar e receber prazer sem vergonha. Quando o corpo volta a responder, o homem descobre que não é apenas a virilidade que retorna, mas também o senso de dignidade, de controle e de liberdade. Esse é o verdadeiro chamado à transformação.
Não se trata de uma fórmula secreta, mas de um convite a se reconectar com o que sempre esteve dentro de você. O óleo de coco é apenas um canal, um facilitador, para que você volte a sentir que a potência ainda pulsa. A transformação acontece quando você percebe que a idade não é inimiga, mas apenas um novo capítulo onde a vitalidade precisa ser despertada de maneira diferente. No fim, não estamos falando de um produto, mas de um reencontro. O reencontro com a chama da masculinidade, com a intimidade, com o prazer que não tem prazo de validade. A verdadeira mensagem é simples e profunda. A sua potência nunca foi perdida. Ela estava apenas esperando ser chamada de volta. E quando você a chama, com coragem, respeito e consciência, ela responde. Sempre responde.